Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena, 21 horas, 16 de maio, sabadão, lá no sul do Brasil bastante frio, aqui no centro-oeste temperatura amena, um pouco chuvoso. E vamos lá para as nossas notas curtas, antes de entrarmos para as nossas pautas de hoje. Saiu agora recém. Saiu agora recém no Correio Brasiliense. Dois apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que estiveram na manifestação contra o ministro Alexandre de Moraes foram presos preventivamente pela Polícia Civil neste sábado. Então, a nossa democracia, né, ela é muito variável. Democracia depende com quem a gente se mete. Conforme a pessoa, o rigor da lei vem com tudo. Mas aqui, deixa eu ver, aqui. Falando em Covid-19, eu achei uma matéria do site visualcapitalist.com, que é um site norte-americano, e que a matéria era intitulada How Many People Die Each Day? Ou quantas pessoas morrem por dia? À medida que a pandemia continua, a mídia continua a sacudir as estatísticas com força total. No entanto, sem um quadro de referência, números como o número de mortes podem ser difíceis de interpretar. As mortes atribuídas ao vírus, por exemplo, são frequentemente medidas em milhares de pessoas por dia globalmente, mas esse número é um pouco ou muito em relação às causas típicas de morte. O gráfico de hoje usa dados do Nosso Mundo em Dados para fornecer contexto com o número total de mortes diárias em todo o mundo. Também descreve quantas pessoas morrem todos os dias por causas específicas. Cerca de 150 mil pessoas morrem por dia em todo o mundo, com base na última pesquisa abrangente publicada em 2018. Quais doenças são as mais letais e quantas vidas tiram por dia? Então aqui está quantas pessoas morrem todos os dias, em média, classificadas por causa. O ranking de mortes diárias no planeta. Em primeiro lugar, doenças cardiovasculares, 49 mil. Segundo lugar, cânceres, 26 mil. Terceiro lugar, doenças respiratórias, 11 mil. Quarto, infecções respiratórias mais baixas, 7 mil. Demência, 7 mil. Doenças digestivas, 6.500. Desordens neonatais, 5 mil. Doenças diarrenais, 4.300. Nono lugar, diabetes, com 4 mil. E em 10º lugar, doenças hepáticas, com 4 mil. Um total aí de 150 mil por dia. Doenças cardiovasculares ou doenças do coração e vasos sanguíneos são a principal causa de morte. No entanto, sua proeminência não se reflete em nossas percepções de morte nem na mídia. Embora o número de mortes por HIV tenha atingido o pico em 2004, ainda afeta muitas pessoas hoje. A doença causa em média 2.600 mortes diárias. Curiosamente, terrorismo e desastres naturais causam pouquíssimas mortes em relação a outras causas. Dito isso, esses números podem variar de dia para dia e de ano para ano, dependendo da gravidade de cada instância individual.
Em nível nacional, essas estatísticas variam ainda mais. Abaixo estão os óbitos totais de todas as causas para países selecionados com base em dados de 2018. China e Índia têm mais de 25 mil mortes totais por dia, devido às suas grandes populações. No entanto, com 34,7 mortes diárias por milhão por dia, a Rússia tem as maiores mortes proporcionais à população de qualquer um desses países. Mantendo a perspectiva, embora esses números ajudem a fornecer algum contexto para a escala global das mortes de Covid-19, eles não oferecem uma comparação direta. O fato é que muitas das taxas de mortalidade acima mencionadas são baseadas em tamanhos amostrais muito maiores e consistentes de dados. Por outro lado, desde que a OMS declarou Covid-19 uma pandemia em 11 de março, as mortes confirmadas diárias caíram em uma ampla faixa entre 272 e 10.520 por dia, e não há como dizer o que poderia acontecer no futuro. Além dessa variância, os dados sobre as mortes confirmadas do Covid-19 têm outras peculiaridades. Por exemplo, as taxas de teste para o vírus podem variar entre jurisdições e também houve divergências entre as autoridades sobre como as mortes devem ser contabilizadas em primeiro lugar. Isso torna a obtenção de uma imagem precisa surpreendentemente complicada. Embora seja impossível saber o verdadeiro número de mortes do Covid-19, é claro que em alguns países as mortes diárias atingiram taxas de 50% ou mais que a média histórica para os períodos de tempo. Tempo e análise suplementar serão necessários para determinar uma contagem de óbitos do Covid-19 mais precisa. Então, vamos parar de alimentar o alarmismo, porque a coisa está muito nebulosa ainda para se ter certeza de alguma coisa. Mais alguma nota para hoje aqui? Não. Vamos para nossas pautas de hoje. O primeiro tema é o Livro dos Heróis da Pátria. Inaugurado em 1989, o Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, localizado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, acrescentará a partir de agora nomes de personalidades brasileiras na lista de homenageados. A mudança será feita em cerimônia in memoriam. Para que o personagem integre o livro, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados devem aprovar uma lei com o pedido de inclusão e ter se passado mais de 10 anos da morte ou presunção de morte do homenageado. O Panteão da Pátria é composto pelas obras O Mural da Liberdade, o Painel de Atos Bulcão, Inconfidência Mineira de João Câmara, o Vitral e o Pássaro, ambos de Mariane Peretti, o Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria e a Pira da Pátria, recentemente reacesa pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Entre os nomes inclusos no livro de Heróis e Heroínas da Pátria estão Bárbara Pereira de Alencar, uma das primeiras mulheres a se envolver na política brasileira, Cândido Mariano da Silva Rondon, militar e fundador do Serviço de Proteção ao Índio, o jornalista e advogado abolicionista Rui Barbosa, o político conspirador socialista gaúcho Leonel de Moura Brizola, a indígena Clara Camarão, líder de um pelotão feminino durante as invasões holandesas em Recife, Antônio Alves Feitosa, jovem que se vestiu de homem para poder lutar na Guerra do Paraguai, Zuleika Angel Jones, a Zuzu Angel, uma das mais importantes estilistas do país. Não sei qual foi o ato heróico que a Zuzu Angel fez para estar lá, né? Francisco José do Nascimento, conhecido por Dragão do Mar, um dos líderes jangadeiros nas lutas abolicionistas. O escritor e intelectual brasileiro Joaquim Maria Machado de Assis, o maestro Carlos Gomes, João Pedro Teixeira, ativo defensor do trabalho rural nos anos 50,
José Feliciano Fernandes Pinheiro, Visconde de São Leopoldo, o militar português Martim Soares Moreno, considerado fundador do estado do Ceará, o escritor Euclides da Cunha, o irmão Joaquim Francisco da Costa, religioso focado na caridade, o poeta Luiz Gonzaga Pinto da Gama, Maria Quitéria de Jesus Medeiros, primeira mulher a fazer parte do Exército Brasileiro, Maria Felipa de Oliveira, heroína negra da independência do Brasil e na Bahia, e João Francisco de Oliveira, o João das Botas, herói da independência do Brasil. Inaugurado em 89, o livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, localizado no Panteão, acrescentará a partir nomes de personalidades brasileiras. É uma boa pesquisa para se fazer nesse livro de heróis e heroínas ao longo do tempo, para ver quantos nomes fora de contexto eles vão colocar lá para agradar alguns poucos. Nosso outro tema hoje diz respeito à nossa juventude. Por que os jovens dos países mais ricos tendem a defender mais socialismo? Há um fenômeno ocorrendo em comum nos países mais ricos e prósperos do mundo. Os jovens afirmam ter sentimentos positivos em relação ao socialismo. Em uma pesquisa de 2017, 51% dos millennials se identificavam como socialistas, com adicionais 7% dizendo que o comunismo era seu sistema favorito. Apenas 42% preferiam o capitalismo. Em alguns casos, a defesa do socialismo ocorre abertamente, como nos Estados Unidos, onde os jovens que apoiam o Partido Democrata, principalmente Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, abertamente se autorrotulam como socialistas. Em outros, a defesa é menos explícita, como nos recentes protestos do Chile. Em comum, vemos jovens de países prósperos que vivem em meio a uma abundância nunca antes alcançada na história do mundo, exigindo mais poder estatal, mais intervenções e estatizações e menos liberdade, o mesmo mercado que lhes forneceu toda esta abundância. O que explica essa contradição? É tentador dizer que todo problema se resume a uma completa ignorância, tanto sobre economia básica quanto sobre história. De um lado, tais pessoas não entendem como funciona uma economia de mercado. De outro, aparentam desconhecer por completo o histórico do socialismo. De concreto, há uma total falta de apreço por quão rapidamente suas condições materiais melhoraram. Em um passado não tão distante, as pessoas não trabalhavam duro, no sentido de longas e cansativas horas de trabalho. De certa forma, elas trabalhavam menos do que nós atualmente. E era assim não pelos motivos que os socialistas de hoje imaginam. Não havia aquele cenário cor-de-rosa de camponeses felizes trabalhando poucas horas por dia nos campos, e então passando o resto do dia no ócio e no lazer. Todos eles eram raquíticos, muito mal alimentados e simplesmente não tinham energia para trabalhar duro. Longe de levarem uma vida idílica, ver seus filhos sofrerem de desnutrição e estar fraco demais para ajudá-los deve ter sido uma experiência tenebrosa. Em seu livro A Grande Saída, o vencedor do Nobel Angus Deaton explica a armadilha nutricional que a população da Grã-Bretanha vivenciou. Diz ele: a população da Grã-Bretanha no século XVIII e início do século XIX consumia menos calorias que o necessário para as crianças crescerem ao seu máximo potencial e para os adultos manterem seus organismos em níveis saudáveis de funcionamento, o que lhe impedia de efetuarem trabalho manual produtivo e remunerativo. As pessoas eram muito magras e muito pequenas, talvez tão pequenas quanto nos períodos de tempos anteriores. Deaton explica como a escassez de nutrição afetou o organismo da população. Os trabalhadores dos séculos anteriores não eram robustos. Um físico atrofiado era o que oferecia a melhor esperança de sobrevivência.
Ao longo da história, as pessoas se adaptaram a uma escassez de calorias da seguinte maneira: elas não cresciam e não ficavam altas. A atrofia corporal não apenas é uma consequência de não ter muito o que comer, especialmente na infância, como também corpos menores requerem menos calorias para o seu sustento básico. E eles possibilitam trabalhar com menos comida do que seria necessário para uma pessoa mais fisicamente avantajada. Um trabalhador de 1,85 m e com 90 quilos teria as mesmas chances de sobreviver no século XVIII quanto um homem na Lua sem uma roupa espacial. Na média, simplesmente não havia comida bastante para alimentar uma população de indivíduos com as dimensões físicas de hoje. O britânico médio, no século XVIII, ingeria menos calorias do que o indivíduo médio que vive hoje na África. Como eles não tinham o que comer, esses pobres britânicos trabalhavam pouco. Ditton prossegue: os pequenos trabalhadores do século XVIII estavam efetivamente aprisionados em uma armadilha nutricional. Eles não tinham como ser bem remunerados porque eram fisicamente fracos, e não tinham como comer porque, sem trabalhar e produzir, não tinham dinheiro para comprar comida. Johann Norberg, em seu livro Progresso, relata as descobertas do historiador econômico e vencedor do Nobel Robert Vogel. 200 anos atrás, aproximadamente 20% dos habitantes da Inglaterra e da França simplesmente não conseguiam trabalhar. Na melhor das situações, eles tinham energia suficiente para apenas algumas horas de caminhada lenta por dia, o que condenava a maioria deles a uma vida de mendicância. E então, tudo começou a mudar. E Ditton explica: com o início da Revolução Agrícola, a armadilha começou a se desintegrar. A renda per capita começou a crescer e talvez pela primeira vez na história passou a existir a possibilidade de uma melhora contínua na nutrição. Uma melhor nutrição permitiu às pessoas crescerem mais fortes, mais altas, o que por sua vez possibilitou aumentos na produtividade, criando uma sinergia positiva entre os aumentos na renda e melhorias na saúde, com um se apoiando no outro. A partir do momento em que o capitalismo realmente se consolidou, as condições de vida não apenas melhoraram sensivelmente, como todo o progresso ocorreu de maneira acelerada. E isso, paradoxalmente, começou a gerar as sementes de sua própria destruição. Ao fim de minha carreira de professor, estudantes universitários totalmente ignorantes sobre história já eram um fenômeno extremamente comum. Eles desconheciam totalmente a pobreza abjeta na qual viveu a vasta maioria da humanidade durante milênios. Eles simplesmente não acreditavam que o passado pudesse ter sido tão brutal como foi vivamente descrito por Matt Ridley em seu livro O Otimista Racional. Pior ainda, quando expostos a evidências concretas, alguns estudantes se recusam a questionar suas posições. Sobre isso, quem melhor explicou o fenômeno foi a sempre interessante crítica cultural Camille Paglia. Em uma entrevista ao The Wall Street Journal, ela afirmou que a atual juventude dos países mais ricos e em desenvolvimento enxerga suas atuais liberdades de escolha e a atual riqueza de bens de consumo à disposição como um fato consumado, como algo que sempre foi assim e que jamais irá mudar. Consequentemente, eles estão desesperadamente necessitados de um contexto mais rico e profundo para a própria era que eles estão denunciando. Dizia ela: tudo é muito fácil hoje em dia. Todos os supermercados, lojas e shoppings estão sempre plenamente abastecidos. Você pode simplesmente ir a qualquer lugar e comprar frutas e vegetais oriundos de qualquer lugar do mundo. Jovens e universitários que nunca estudaram nem economia nem história acreditam que a vida sempre foi fácil. Como eles nunca foram expostos à realidade da história, eles não têm ideia de que essa atual realidade de fartura é uma conquista muito recente, a qual foi possibilitada por um sistema econômico muito específico. Foi o capitalismo quem produziu esta abundância ao redor de nós. Porém, os jovens parecem acreditar que o ideal é ter o governo gerenciando e ofertando tudo, e que as empresas privadas que estão fornecendo essas coisas em busca de lucro
fornecendo produtos e serviços para eles, irão de alguma forma existir para sempre, não importam as políticas adotadas. Em outras palavras, indivíduos ignorantes sobre a história e a economia acreditam que a abundância atual sempre existiu e sempre foi assim. Daí é compreensível que eles se sintam atraídos pela ideia de um socialismo idílico. Eles genuinamente acreditam que, sob o socialismo, toda esta abundância será mantida, mas agora simplesmente será gratuita para todos. Haverá MacBooks, smartphones, roupas de grife, comida farta, serviços de saúde amplamente disponíveis para todos e gratuitamente. Como resistir? Acreditando que poderão seguir usufruindo toda essa fartura, eles sonham que irão conseguir ainda mais coisas caso haja um governo redistribuindo para eles a riqueza confiscada de terceiros. Paley argumenta que a atual geração se esqueceu até mesmo do passado mais recente. Nossos pais foram da geração da Segunda Guerra Mundial. Eles tinham uma noção da realidade da vida. Já a juventude de hoje foi criada em um período muito mais afluente. Mesmo as pessoas pobres de hoje têm telefones celulares, televisores, meios de transporte e amplo acesso a alimentos diversificados. Similarmente, Schumpeter também se preocupava com a hipótese de que as pessoas vivendo sobre a opulência passariam a ver sua situação como um fato consumado e assim preparariam o terreno para sua própria destruição. Em seu livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, ele prognosticou que as sociedades capitalistas seriam destruídas pelo seu próprio sucesso. Para Schumpeter, o capitalismo inevitavelmente se transforma em socialismo. Seu argumento, de maneira resumida, é o seguinte: uma economia de mercado com indivíduos fortemente empreendedores gera um grande crescimento econômico e aumenta acentuadamente o padrão de vida das pessoas. Ironicamente, no entanto, a sociedade se torna tão próspera e tão inovadora que passa a ignorar a fonte de toda essa riqueza, dando-a como natural, corriqueira e automática. Pior ainda, torna-se abertamente hostil a ela. O empreendedorismo e o mercado enriquecem tanto a sociedade que as pessoas se esquecem do quão necessária e do quão frágil a economia de mercado realmente é. Elas até mesmo começam a acreditar que os mercados e a ordem social e cultural que mantém os mercados funcionando são inferiores à burocracia estatal e ao planejamento centralizado. Com o tempo, a sociedade acaba abraçando ideias socialistas. Nas palavras de Schumpeter, os padrões crescentes de vida e, sobretudo, o lazer que o capitalismo moderno põe à disposição das pessoas que têm emprego e renda, bem, não há necessidade de terminar esta sentença e nem de elaborar aquele que é um dos argumentos mais verdadeiros, antigos e enfadonhos. O progresso secular, o qual é visto como algo natural e automático, em conjunto com a insegurança individual, que alimenta a inveja, é naturalmente a melhor receita para alimentar a inquietação social. Entretanto, todo esse processo de transformação requer mais do que apenas a acumulação de riqueza. Alguém tem de ativamente insuflar hostilidade às instituições da economia de mercado. Esse papel é desempenhado pelas classes intelectuais, que frequentemente abrigam um profundo ressentimento em relação às instituições empreendedoriais. Os intelectuais incitam descontentamento entre um crescente número de pessoas cuja riqueza, em última instância, depende da produtividade do empreendedorismo, mas que na prática vivem majoritariamente fora da concorrência do mercado. Pessoas mais jovens são particularmente mais vulneráveis a esse preconceito antimercado, o qual é normalmente instilado por meio de escolas e faculdades. Segundo Schumpeter, portanto, o capitalismo poderia se destruir a si próprio ao criar uma classe de intelectuais que vituperam o progresso material e o individualismo e exaltam um eventual arranjo
que seria baseado no bem comum. Pessoas que aceitam como fato consumado aquelas prateleiras de lojas e mercados repletos de produtos de ampla variedade. Falando mais coloquialmente, nós nos tornamos gordos e preguiçosos e passamos a ficar obcecados com a distribuição de renda e não com os pilares sobre os quais sua criação é possibilitada. E é a partir daí que as tragédias começam a ocorrer. No caso do socialismo, elas tomam a forma de homicídios em massa. No final, não importa se o tipo de socialismo defendido é idílico e bem intencionado. Aquelas pessoas, normalmente adolescentes ricos, artistas, intelectuais acadêmicos, que professam ideias socialistas, aparentemente não se lembram de como realmente era o mundo quando o socialismo era realmente aplicado. É fácil defender ideias socialistas quando se vive em um mundo opulento, em que a comida é farta e barata. É fácil defender o regime venezuelano morando-se em um país rico. O fato é que, onde quer que tenha sido tentado, desde a União Soviética até a Venezuela atual, o socialismo foi um desastre. Não importa quais eram as intenções originais. Socialistas sempre prometeram uma utopia marcada por igualdade e abundância. Em vez disso, sempre entregaram tirania e inanição. Seus propagandistas sempre devem ser sempre e incansavelmente cobrados por isso. Como disse Thomas Sowell, o histórico de desastres do socialismo é tão óbvio que somente intelectuais poderiam ignorá-lo. Esse artigo é do Nicholas Krovitz. Ele é cronista e professor da Universidade de Oxford. Nosso terceiro tema de hoje é um pouco mais técnico, mas é bem didático. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira diz que faz ensinar, mas apenas faz emborrecer. Neste texto iniciado, mas em andamento, além de opinar, comento alguns artigos da LDB que nos mostram quão favorecimento político ela traz, sem se preocupar em realmente formar pessoas críticas e preparadas para o mundo em que vivemos. É isto mesmo que nossos corruptos governantes buscam. Ter uma população de vacas de presépio que não sabem fazer uma crítica e que são incapazes de analisar e comentar fatos. Por isso e por outras que devemos, o mais rápido possível, nos livrarmos dessa turba que temos no poder no Brasil. Parece um apelo, mas é uma realidade crítica que vivemos há no mínimo 14 anos, ou melhor, após a regulamentação das leis de diretrizes e bases da educação de 96, que rege a educação nacional em todos os níveis. Esta lei homologada no governo FHC, assim como neste governo, surgiu o Bolsa Alimentação e o Bolsa Escola, que no governo Lula se transformou em Bolsa Família. Foi a primeira punhalada na qualidade da educação brasileira, encaminhando o ensino para os níveis baixos de qualidade e que hoje vemos com pavor o crime com no mínimo 2 gerações de estudantes que até concluíram ou estão concluindo o ensino superior muito abaixo de gerações anteriores. Esta lei foi interpretada e executada por burocratas da educação, e muitos deles da área da pedagogia, que pouco ou nada sabem de sala de aula e apenas divagam nas teorias e estatísticas da educação. E com o governo foi a teoria freiriana a escolhida para alicerçar a LDB emburrecedora dos estudantes brasileiros, que poda a liberdade de escolha do modelo educacional, inclusive na rede privada, e que verticalizou os livros didáticos
com a desculpa de oportunizar livros iguais para todos, inclusão didática para manter o nível de emburrecimento em todos os níveis. Tomo como exemplo a aplicação do livro didático de Mário Schmidt, que de livro de verdade tem muito pouco. Um gibi repleto de fotos e apologias a heróis socialistas e desinformação histórica total. Um manual para formar socialistas em sala de aula. Inclusão no ensino não é assim que se faz. Incluir a todos ao ensino é proporcionar condições salariais para que os estudantes escolham onde estudar e que livros comprar, escolhidos pelos seus professores, assim como era feito na época que tínhamos uma educação ainda de qualidade, quando nossos presidentes eram os velhos generais, hoje tão criticados pela esquerda, que quer igualar e nivelar a todos por baixo. A ficção da igualdade social no Brasil apenas ilude os miseráveis do Nordeste, comprados com os cartões magnéticos do Bolsa Tudo, que o governo distribui em troca do cabresto do voto em época de eleição. Menciono alguns itens da lei que podemos observar o quão vago e interpretativos são, deixando margem para interessados em tirar proveito do sistema em benefício político próprio. É muito fácil de manipular. E toda esta interpretação sendo feita por pedagogos treinados nas universidades, utilizando e decorando as teorias que privilegiam a educação socialista e de construção de massa de manobra omitida das verdades e da verdadeira qualidade de ensino. O artigo 1º da LDB diz o seguinte: a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Aí deixo o meu comentário. A educação inclusiva, iniciada com Fernando Henrique e mais fortemente executada pelo PT, nos seus 2 governos, não coloca ninguém próximo do mundo do trabalho e da disciplina do mundo do trabalho. Apenas incentiva a formação de adolescentes sem interesse em um mundo do faz de conta da educação apoiado pelo policiamento dos pedagogos sobre os professores, punindo e desmoralizando o docente perante os futuros vadios formados na escola pública. O artigo 3º diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Aí eu comento: liberdade para quem não sabe usá-la, sem disciplina e amarrado nos livros didáticos indicados pelas editoras contratadas do governo. Bonita liberdade é dada para os docentes e para as instituições. No mesmo artigo 3º, fala também sobre pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. As ideias são impostas pela pedagogia e balizadas em Paulo Freire, Piaget e Vygotsky. Todos os pedagogos que não obtiveram resultados das teorias, e o que mais próximo de resultados chegou foi Paulo Freire, emburrecendo e formando uma massa de manobra para a implantação do socialismo na África. No mesmo artigo 3º, afirma também respeito à liberdade e apreço à tolerância. Liberdade de quem e tolerância para quem? O que se vê é os alunos repletos de liberdades e tolerância zero para os docentes, que são cobrados por não ter controle sobre os alunos, mas se impondo, são punidos, pois afeta a liberdade de direito dos alunos. Esta tolerância é apenas para os docentes que se torturam com a falta de respeito e vadiagem legalizada dos alunos, vendo seu esforço profissional sendo reprimido e desprezado com esta lei vertical de interesse político. E do inciso 7º afirma a valorização do profissional da educação escolar.
Bem, este item nem preciso comentar, pois a realidade atual é de desvalorização total, onde pedagogos e não pedagogos defecam na cabeça dos docentes como semideuses da educação, mas não têm o preparo e o conteúdo para ministrar aulas, apenas fazem de conta que dão aulas quando estão em sala de aula, e nos seus gabinetes tentam ensinar docentes a executar o seu trabalho. Mas palpites não são sinônimos de qualidade do ensino. Eu não tenho nada contra os pedagogos, muito pelo contrário. Cada um escolhe o que quer, a área que quer se aprofundar. Porém, as práticas da pedagogia brasileira, elas não têm nada a ser comemoradas, muito pelo contrário. E o nosso presidente, que disse que ia botar a mão na qualidade do ensino brasileiro, estamos aí com quase um ano e meio de governo, e ele não botou o dedo em absolutamente nada do que foi implantado dentro do modelo de educação socialista que a LDB legalizou com Fernando Henrique e que foi muito mais praticada e acentuada nos governos do PT e, por fim, aí com o seu Michel Temer. E o seu Bolsonaro até agora só fica falando, mas não mostrou a que veio, pelo menos com relação à mudança e melhora no quadro da qualidade de ensino do Brasil. 21h37, leitura de História na Quarentena fica por aqui. Eu volto na segunda-feira, às 21 horas, com novos temas para termos aí um pouco de informação e conhecimento neste período de quarentena. Uma boa noite a todos e até lá.